Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, 17 de outubro, com uma lição assim espetacular. Eu queria muito que todas as pessoas do mundo pudessem estudar a lição que nós temos hoje. É um privilégio assim inigualável e acredite, o amor de Deus é esplêndido, tanto no ato de nos criar como no ato de nos salvar. Verdade, pessoal. E hoje nós temos por título A Origem da Humanidade. Alguma questão assim que nos fascina hoje, que é frequentemente feita, é a questão de onde nós viemos. Como nós surgimos. Você veio, cara? Eu sei, eu acredito, né? Aí, só que o mundo hoje, se nós fizermos essa pergunta, os cientistas irão nos apresentar o quê? Que surgimos de moléculas, aí foi formando os monopeptídeos, polipeptídeos, DNA, RNA. Você tá inteligente. Aí vem o que? As proteínas e tal, e pronto. Aminoácido, né? Aminoácido, e formou o ser humano. Agora, algo muito interessante é que a própria ciência, muitas vezes, ela se contradiz. Porque, por exemplo, salvo engano, é a primeira lei da biogênese que diz o quê? Vida gera vida. Mas como é que a vida gera vida? De onde veio essa primeira vida que gerou a outra vida? Isso eles não conseguem explicar. É isso. Então, hoje a ciência traz o quê? Hipóteses. Não traz uma certeza, não traz algo para dizer, não, foi isso. Mas nós hoje, através da Bíblia, nós conhecemos, né, através do nosso Deus, sabemos como foi a criação. Ele criou Adão, criou Eva, posteriormente, né, depois de ter criado Adão, da sua costela, como nós já sabemos. E ao fazer isso, ele criou o mundo e entregou esse mundo para que Adão e Eva eles cuidassem, e cuidassem também de si. Cuidassem tanto do mundo como deles mesmos, né? Ele deu aquele ambiente maravilhoso. Só que eles desobedeceram a Deus, eles pecaram. A partir do momento que eles pecaram, eles perderam a oportunidade de ter a vida eterna. E a única coisa que eles tinham naquele momento era a morte eterna. Era morrer e não havia esperança nenhuma para eles depois do pecado. E Deus, né, como sempre, com seu maravilhoso amor, com seu infinito cuidado por nós, enviou Jesus Cristo, o qual morreu por nós e nos permitiu mais uma vez ter essa esperança da vida eterna. Nos permitiu novamente buscar essa vida eterna, né? Nos prometeu assim uma nova vida. E jamais, independente da classe social que vivemos, da nossa etnia, independente da forma que pensamos, esse amor nos alcança. Ele pode nos alcançar independente da situação que nós estejamos. Podemos estar no fundo do poço, mas Ele pode nos alcançar através dessa morte de Cristo, através desse sacrifício dele. Então algo que é muito maravilhoso, né? Que a cada dia nos surpreende é esse amor de Cristo, que hoje, independente de qualquer coisa, pode alcançar a mim, pode alcançar a vocês. Né? A lição também ela tem por título Uma Imagem Corrompida. Porque agora a lição está falando justamente dessa questão da imagem da criação. Deus criando o ser humano. Porque a parte da queda, a queda do homem, é o que mais apresenta para a evolução o obstáculo para eles deixarem de acreditar na evolução e acreditarem no criacionismo divino. Por quê? Porque para a evolução, eles acreditam que o processo como sofrimento e morte fazem parte dos meios para a criação. Só que no criacionismo a gente sabe que é justamente o inverso. Deus criou tudo perfeito e depois do pecado foi que veio a morte, o sofrimento, tudo isso. Por quê? Aí a lição nos faz um convite assim maravilhoso, nós pensarmos um pouco no caráter de Deus, Ele nos criando da forma como a evolução prega. A evolução prega que os seres humanos eles foram criados e foram dotados de violência, egoísmo. A lei da seleção natural, se você não sabe o que é isso, é a lei de que o mais forte domina o mais fraco. E para que o mais forte domine o mais fraco, é preciso que ele sobreviva e o mais fraco morra. Então, pense em Deus criando tudo isso. E depois, Deus precisa salvar o ser humano do castigo final, ao qual o próprio Deus usou para que fosse criado o homem. Olha só, Deus precisa salvar o homem da morte, mas para que o homem fosse criado, Deus precisou usar a morte. Que coisa mais sem nexo. E ainda para completar, pensemos agora no plano da salvação. E essa é a parte mais espetacular de tudo. Eu vou ler para vocês porque, sinceramente, gente, eu não me vejo capaz de explicar isso aqui. Eu gostaria muito que você abrisse sua lição de adulto, se você tiver, e você leia isso. Olha só.
Pense nisso, o Senhor, Jesus, né, encarna em um macaco evoluído, criado por meio do perverso e assassino ciclo da seleção natural. Tudo para eliminar a morte, o último inimigo. Mas como a morte pode ser um inimigo quando ela foi um dos meios escolhidos para Deus para criar os seres humanos? Pensando assim, então Deus gastou muito Homo erectus, muito Homo até difícil falar, heidelbergensis e Homo neanderthalensis, esse eu já sei das minhas aulas do terceiro ano, mortos para finalmente ele conseguir chegar naquele que ele queria, que era o ser criado à sua imagem, o famoso Homo sapiens, que hoje é até Homo sapiens e sapiens. E aí depois Jesus vem para salvar a humanidade do próprio processo que Deus usou para criar a humanidade no princípio. Isso chega a ser uma barbaridade antibíblica você acreditar nisso. Como esses processos poderiam acontecer? O que isso tem a ver um pouquinho com o grande conflito? Olha só, o pecado destruiu toda a harmonia que tinha na terra e nos processos da criação. Mas aí Jesus diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o que o pecado destruiu, a graça tem o poder de restaurar. E nós sabemos que a graça é Jesus. Jesus tem o poder de restaurar tudo isso, toda essa terra, todos os ciclos, restaurar a minha vida também. É muito importante que você leia Romanos 5, de 12 a 19, Colossenses 3:10 e 1 João 3:8, para você entender o que esse contexto tem a ver com o grande conflito. E só a gente fechar aqui com uma coisa muito interessante. Deus nos criou da forma mais espetacular possível. Acreditar no que a evolução prega, acreditar no que alguns cientistas pregam, é primeiro você negar que você foi criado de uma forma especial, muito amorosa por Deus. E depois é você dizer que o seu modo de criação te levou a você ser uma pessoa que pense apenas em você mesmo, em ser egoísta, em tudo isso. Quando é justamente o contrário, Deus nos criou lindos, perfeitos, inocentes, tudo isso. E Ele vai restaurar isso na nossa vida, com certeza, com certeza. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Até amanhã.